Olá pessoal, é uma alegria, é uma satisfação estar aqui mais uma vez com vocês para mais uma aula de História. E hoje em nossa aula nós vamos dar continuidade aos assuntos que a gente vem desenvolvendo durante esse mês. Nós estamos estudando alguns acontecimentos que ocorreram aqui no Brasil no finalzinho do século XIX, início do século XX, mais especificamente alguns movimentos de cunho popular. Inclusive nós já estudamos sobre o movimento de Canudos, já estudamos sobre o movimento do contestado e hoje nós vamos estudar sobre os devotos de Juazeiro e Padre Cícero. Esses conteúdos eles fazem parte dos assuntos que a gente vem estudando do capítulo 4 do livro Olhares da História, Brasil e Mundo. É um assunto muito importante, é um assunto de fácil entendimento. Bem, o vilarejo de Juazeiro, interior do Ceará, era uma região castigada por longos períodos de seca e foi palco de um movimento que marca, de certa forma, que mostra como o fervor religioso da população pode influenciar vários acontecimentos. Essa região tinha a atuação dessa figura aí que vocês podem observar na imagem que está aparecendo no vídeo de vocês, o padre Cícero Romão Batista. Aliás, ele atuava nesse vilarejo de Juazeiro desde o ano de 1872 e tinha muito prestígio perante aos seus devotos. Inclusive, esse prestígio aumentou a partir do ano de 1889. Inclusive, esse ano de 1889 foi o ano da implantação da República no Brasil e o ano de uma grande seca que castigou o sertão, que castigou aquela região de Juazeiro. Segundo seus devotos, nesse ano teria ocorrido um milagre durante uma celebração que o padre estava realizando. Eles afirmavam que por várias vezes a hóstia teria se transformado em sangue no momento da comunhão, na boca de uma beata chamada Maria de Araújo. Então esse é um fato interessante e que de certa forma contribuiu para o aumento do prestígio de Padre Cícero perante uma população necessitada da região que fazia parte da população de Juazeiro da época. Esse fato referente ao milagre foi atraindo muitas pessoas da região, o que aumentou a quantidade de devotos na paróquia de Padre Cícero. Inclusive, as pessoas acreditavam que o contato com os vestígios do suposto milagre poderia aliviar os problemas do corpo e da alma pelo qual muitos estavam passando naquela época. E a igreja? O que é que a igreja afirmava sobre esse suposto milagre? Bem, a igreja negava. Inclusive, eles afirmavam que esse milagre seria fruto da imaginação ou do fanatismo religioso das pessoas. Então, é um ponto a se destacar que a igreja negava esse fato na época. As divergências, inclusive, sobre a veracidade do acontecimento levaram o bispo a suspender a atuação do padre. Porém, o milagre já estava arraigado na mente e na devoção da população. O crescimento das romarias para Juazeiro, inclusive, deu um novo dinamismo social e econômico à localidade. Os fiéis acreditavam que a negação do milagre e a condição de miséria da região apresentavam forças negativas que Padre Cícero deveria enfrentar. E o padre, mesmo afastado de suas atribuições religiosas, ele recebia a população e atendia dentro dos preceitos e valores do catolicismo. E com isso ele foi, de certa forma, adquirindo cada vez mais devoção por parte dos fiéis desse período. Padre Cícero, inclusive, ele buscava ajuda junto aos grandes proprietários, os fazendeiros e comerciantes da época para tentar ajudar a população sertaneja. E um ponto importante a se destacar é que ele introduziu o cultivo da maniçoba, do qual se extraía látex para a fabricação da borracha, o que acabou colaborando
para ajudar a fraca economia local. Sua influência política, inclusive, aumentou e muito ao longo dos anos de 1900. Com isso, Padre Cícero ele passou a se envolver e a se posicionar entre alguns embates entre os coronéis do Vale do Cariri, região onde está localizada Juazeiro. Com a ajuda da população, outro fato importante que temos que destacar é que, com a ajuda da população, Padre Cícero ele teve importante atuação no processo de independência de Juazeiro. Juazeiro ele pertencia a Crato e, com esse processo de independência, ele passou a ser um município independente de Crato. E após a emancipação, Padre Cícero foi nomeado o primeiro prefeito da cidade no ano de 1911. Isso nos mostra o tamanho da influência que ele tinha perante a população e perante aos poderosos locais dessa época. Outro fato importante é que em 1914, Cícero apoiou as forças políticas locais na instituição de uma Assembleia Estadual em Juazeiro, paralela à oficial. Esse novo órgão, inclusive, fazia intensa oposição ao governo de Franco Rebelo, que era o então governador do estado do Ceará. O ato de rebeldia de Padre Cícero se completou com a formação de um governo não oficial. Esse governo não oficial era chefiado por Floro Bartolomeu, líder político de Juazeiro. O que foi que Rebelo fez, governador do Ceará? Rebelo respondeu enviando uma ofensiva à cidade. Essa ofensiva era composta por tropas de policiais e também por cangaceiro. A população de Juazeiro recebeu a bênção de Padre Cícero para poder defender a cidade. Após mais ou menos um mês de combate, de várias tensões, as forças de Juazeiro seguiram para Fortaleza, exigindo a renúncia do governador, o que de certa forma acabou acontecendo. A saída de Rebelo do governo do Ceará fortaleceu ainda mais politicamente Bartolomeu e Padre Cícero. E aqui nessa imagem vocês podem observar a representação do coronel Floro Bartolomeu e do Padre Cícero, os dois principais líderes desse movimento conhecido como a Revolta de Juazeiro. Resumo, o que é que a gente pode concluir desse acontecimento? A Revolta de Juazeiro ocorreu, logicamente, no sertão do Nordeste. No ano de 1914, teve como principais líderes o Padre Cícero e Floro Bartolomeu. Esse movimento era contra a interferência do governo federal na política do estado do Ceará. É bom destacar que nessa época o cargo de presidente do Brasil era ocupado pelo Marechal Hermes da Fonseca. Concluindo, a gente pode concluir que essa revolta ela foi violenta e resultou em muitas mortes. E o governo federal resolveu ceder, anulou a intervenção no governo cearense e devolveu o poder à elite local. Certo? Bem, a gente pode refletir qual é a semelhança e qual é a diferença entre os movimentos de Canudos, Contestado e a Revolta de Juazeiro. De semelhança, a gente pode dizer que teve a atuação, esses três movimentos, essas três revoltas, teve a participação de líderes religiosos. Isso é algo semelhante entre esses três acontecimentos. Canudos, líder religioso Antônio Conselheiro, Contestado, José Maria, e a questão de Juazeiro, a gente viu Padre Cícero Romão. Qual é a diferença? A diferença é que a Guerra de Canudos ela ocorreu por causa das ideias que estavam sendo desenvolvidas dentro da comunidade. Contestado por causa da posse de terra, a briga pela posse de terra na região do Contestado, e
a questão de Juazeiro foi um movimento que ocorreu justamente por causa da interferência do governo federal na política local, na política cearense. Então, aí a gente viu a semelhança e a diferença entre esses três movimentos que a gente estudou até agora. Algumas curiosidades da questão de Juazeiro é que foi construída uma estátua em homenagem ao principal líder desse movimento, no caso, Padre Cícero. Essa estátua, inclusive, ela foi inaugurada no ano de 1969 e atualmente é um ponto de peregrinação de muitos fiéis. Muitas pessoas vão visitar, faz visitação a essa estátua. Outro ponto importante a se destacar é que no dia de finados, várias pessoas vão fazer visitações ao túmulo do Padre Cícero, que está inclusive localizado na igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então aí são algumas curiosidades que passaram a surgir depois desse movimento, depois da atuação de Padre Cícero nessa região nordestina, tá certo? Então a aula de hoje era isso, eu espero que vocês tenham compreendido. Caso fique alguma dúvida, vocês podem estar me procurando para que eu possa ajudar vocês da melhor forma possível, tá certo?